O som misterioso, H, através de partes de Fort Greene, Brooklyn, tem deixado algumas pessoas loucas, sim. É enlouquecedor, é perturbador, som estranho de zumbido. Kevin Wren com da CBS 2, que é profundamente. Contemple por um instante um mundo à beira do precipício, onde pandemias assolam todos os cantos do globo e desastres naturais de proporções inéditas abalam nossa sociedade. Desde a turbulência econômica até os eventos que desafiam nossa compreensão, testemunhamos acontecimentos que pareciam além do imaginável em nossas vidas. Estas não são simples manchetes. São a dura realidade que cada um de nós enfrenta, afetando profundamente nossas famílias, comunidades e senso de segurança. Em meio a essa turbulência, a busca por esperança e estabilidade torna-se mais premente do que nunca. No entanto, em meio ao caos, algo extraordinário ocorre. Visões de Jesus Cristo e um exército de anjos se manifestam, oferecendo esperança e uma mensagem profunda para nossos tempos. Em Gaza, entre as ruínas e os sussurros da guerra, 200 almas encontraram consolo na visão compartilhada de Cristo, levando-os a abraçar uma fé que antes lhes era estranha. Este despertar espiritual não é mera coincidência. Ele fala a um propósito divino, um farol de luz nas noites mais escuras. Sobre Israel, em um momento quase bíblico em sua grandiosidade, um exército de anjos aparece nos céus, testemunhando uma promessa feita há milênios. Nos tempos mais perigosos, o próprio céu interviria em nome dos fiéis. Estas não são apenas histórias. São sinais, ecoando antigas profecias que ganham vida diante de nossos olhos, apontando para o ano crucial de 2024. Um ano que pode muito bem marcar o início do fim dos tempos, conforme previsto nos textos sagrados do Apocalipse. Este relato não é apenas um documentário, é uma jornada ao cerne de nossa fé, um convite para contemplarmos os mistérios do divino em meio às vicissitudes de nosso tempo. É um chamado para testemunhar a revelação do plano divino e um convite para nos prepararmos para o que está por vir. No coração de Gaza, onde conflitos e desespero há muito lançam suas sombras, surge um fenômeno extraordinário que rompe a escuridão com raios de esperança e transformação. Cerca de 200 muçulmanos, em meio aos escombros de suas vidas diárias e aos ecos da guerra, unem-se em um despertar espiritual sem precedentes. Cada um deles encontra Jesus em visões e sonhos, uma experiência compartilhada que transcende as crenças individuais e as circunstâncias que os conduziram a um novo caminho. O relato incrível da jornada de um convertido cristão, anteriormente muçulmano e ex-associado da OLP, reflete as profundas transformações em Gaza. Cerca de 200 gazenses entregam seus corações a Jesus simultaneamente após visões e sonhos do Senhor. Destaca-se a natureza coletiva desse encontro divino, que serve como farol de luz em meio à turbulência da região dilacerada pela guerra com Israel. O fundador da Seeds of Hope, uma organização humanitária no Oriente Médio, acredita que, apesar da destruição, há um propósito divino em despertar os corações dos palestinos em Gaza para uma verdade e um modo de vida diferentes. Enquanto isso, o líder da organização de apoio às viúvas e órfãos descreve a situação perigosa em Gaza, onde uma minoria cristã vive entre milhões de muçulmanos.
Nessas visões, muitos encontram esperança, testemunhando o poder da fé para transcender barreiras e abrir os corações à mensagem de Jesus Cristo. Além disso, outro evento miraculoso se desenrola nos céus de Israel, em meio ao espectro sempre iminente do conflito no Oriente Médio. Testemunhas relatam o aparecimento de um exército de anjos, um espetáculo inspirador e profundamente simbólico, ligado às narrativas bíblicas de intervenção angelical em tempos de conflito, como na Batalha de Jericó. Essa manifestação celestial serve como um poderoso lembrete da proteção e orientação divina. O impacto deste evento celestial, em aparição do exército junto à população israelense, foi uma poderosa injeção de moral e fé em um período de grande incerteza. Não apenas foi visto como um sinal de uma vitória iminente, mas também como uma afirmação divina do lugar de Israel em uma narrativa celestial maior. Esta narrativa remonta às antigas profecias sobre o fim dos tempos. A importância desses eventos, especialmente à medida que nos aproximamos do ano de 2024, não pode ser exagerada dentro do contexto dos desafios globais atuais. Pandemias, desastres naturais e convulsões sociais. Essas visões e manifestações celestiais estão imbuídas de um significado escatológico mais profundo, levando-nos a considerar o papel central que 2024 pode desempenhar, conforme previsto nas profecias bíblicas que nos exortam a refletir sobre os sinais dos tempos e a preparar nossos corações para o que está por vir. As comunidades cristãs em todo o mundo reagiram com espanto, admiração e introspecção diante desses relatos. As experiências compartilhadas do encontro dos muçulmanos em Gaza com Jesus e o dramático aparecimento de anjos sobre Israel ressoam profundamente com os ensinamentos bíblicos sobre a presença e orientação de Deus. Elas servem como um chamado para aprofundar nossa compreensão da fé, para testemunhar o desdobramento do plano divino com corações e mentes abertas e para nos prepararmos para a jornada espiritual que temos pela frente. Enquanto refletimos sobre esses milagrosos eventos, somos lembrados do poder da fé para superar divisões e trazer esperança aos cantos mais sombrios de nosso mundo. As histórias daqueles que encontraram o divino de maneiras tão profundas nos inspiram a buscar uma conexão mais profunda com as verdades espirituais que guiam nossas vidas. Elas nos desafiam a olhar além do imediato e reconhecer a mão de Deus trabalhando em nosso mundo, abraçando a promessa de renovação e salvação que está no cerne da fé cristã. Neste momento de encontro divino na maravilha celestial, encontramos uma mensagem não de medo, mas de esperança, não de divisão, mas de unidade. À medida que nos aproximamos do ano crucial de 2024, levemos conosco as lições desses eventos, mantendo-nos firmes em nossa fé e na promessa de um novo começo. À medida que avançamos em nossa jornada, através do desenrolar da narrativa da intervenção divina e da profecia, não estamos à beira de um apocalipse iminente, mas sim diante de um profundo desdobramento dos fundamentos bíblicos sobre os tempos finais. As Sagradas Escrituras, repletas de previsões e discernimento divino, nos oferecem um roteiro para compreender os sinais dos tempos, os quais foram previstos com precisão surpreendente nos livros de Daniel, Mateus e Apocalipse. O apóstolo Paulo ecoa o sentimento de que o fim dos tempos não é uma narrativa de medo, mas sim uma revelação da verdade, um mistério que se desvenda diante de nossos olhos. O livro de Daniel, com suas visões de bestas e reis, prepara o cenário para esse drama cósmico que fala de tempos de dificuldades sem precedentes desde que as nações existem. A profecia de Daniel 12 parece mais relevante do que nunca, enquanto testemunhamos guerras globais, turbulentas e rumores de conflitos.
Ao nos voltarmos para o Novo Testamento, encontramos as palavras de Jesus em Mateus 24, alertando-nos para estarmos atentos aos sinais dos tempos, incluindo guerras e rumores de guerras. Ele nos adverte para não ficarmos alarmados, pois essas coisas devem acontecer, mas o fim ainda está por vir. Essas palavras ressoam hoje enquanto enfrentamos um mundo cheio de conflitos, desastres naturais e mudanças sociais. Talvez devamos considerar o livro do Apocalipse, onde a tapeçaria da profecia é vividamente tecida, representando o capítulo final da história da humanidade. Com símbolos e sinais que intrigaram e inspiraram os crentes ao longo das gerações, o Apocalipse oferece um vislumbre do culminar da história, um período marcado pela tribulação, mas também pelo triunfo final do bem sobre o mal. As palavras proféticas do Apocalipse ecoarão em nosso mundo hoje, não apenas no reino espiritual, mas também em eventos tangíveis observáveis. O aumento das calamidades, desde pandemias que afetam todos os cantos do globo, até convulsões ambientais sem precedentes, reflete o início das dores do parto, como Jesus falou, nos exortando à vigilância e à vigilância. Historicamente, testemunhamos momentos que parecem ecoar diretamente das páginas da profecia, como o restabelecimento de Israel em 1948, cumprindo a visão de Ezequiel dos ossos secos, simbolizando uma nação renascida contra todas as probabilidades. Este é um marco profético que muitos estudiosos relacionam à contagem regressiva para o fim dos tempos, especialmente à medida que nos aproximamos do ano de 2024, com seu significado envolto em antecipação e mistério. Neste ponto crucial, somos lembrados de prestar atenção às antigas advertências e promessas, pois o alinhamento dos eventos atuais com a profecia bíblica não pode ser descartado como mera coincidência. É um chamado para aprofundarmos nossa compreensão das verdades espirituais que guiam nossas vidas e para nos prepararmos para os dias que estão por vir. No entanto, ele serve como um claro apelo a todos os que creem, a todos os que permanecem vigilantes e esperançosos no desdobrar do plano final de Deus para a humanidade. Nesta narrativa dos tempos finais, não somos meros observadores passivos, mas sim participantes ativos, convocados ao discernimento e à fé. À medida que nos aprofundamos nos fundamentos bíblicos desses tempos, façamo-lo com o coração aberto e olhos compreensivos, desejosos de perceber os sinais do nosso tempo e espíritos prontos para abraçar a esperança além da tribulação. As Escrituras não apenas preveem uma história de conclusão, mas também de renovação, oferecendo-nos um vislumbre da promessa de um novo céu e uma nova terra, onde a justiça habita e a paz reina eternamente. Enquanto navegamos pelas águas turbulentas da nossa era atual, o ano de 2024 surge não apenas como uma marca no calendário, mas como um farol iluminando a intersecção da profecia e os eventos globais em desenvolvimento. O alinhamento desses eventos com a profecia bíblica não é mera coincidência, mas um chamado claro para despertar para os sinais dos tempos, como Jesus advertiu em Mateus 24, 25. A convergência da revolução ambiental, tecnológica e política global com a profecia do fim dos tempos está se desdobrando diante de nossos olhos. O avanço rápido da tecnologia anuncia uma era de informação e conectividade, mas também traz à tona questões de vigilância e controle, previstos em Apocalipse 13, 6, 17. As mudanças ambientais e desastres naturais, como incêndios florestais, furacões e inundações, ecoam as angústias previstas em Lucas 21, 25. São sinais de alerta que a criação geme nas dores do parto, conforme Romanos 8, 22 nos lembra.
As mudanças na política global, com alianças em mudança e conflitos crescentes, refletem as profecias de nação contra nação e reino contra reino, como mencionado em Mateus 24:7. O restabelecimento de Israel em 1948 marcou um cumprimento profético fundamental, preparando o palco para eventos futuros que muitos acreditam culminarão em torno de Jerusalém. A normalização das relações entre Israel e vários estados árabes, juntamente com a pandemia global, reflete as pestilências preditas em Mateus 24:7, precursoras do fim. Além disso, a turbulência econômica sem precedentes está pavimentando o caminho para um sistema econômico global, como mencionado em Apocalipse 13:17, onde ninguém pode comprar ou vender sem a marca. Este movimento em direção a uma moeda digital ou criptomoeda poderia cumprir essa profecia. Portanto, o ano de 2024 permanece crucial, não por causa de algum significado astrológico, mas como um ponto de interseção entre a profecia bíblica e os eventos do mundo atual. Mas devido à convergência desses sinais proféticos, à medida que nos aproximamos deste ano, é crucial discernir os tempos não com medo, mas com vigilância e esperança que nossa fé confere aos acontecimentos que testemunhamos hoje. Desde avanços tecnológicos até catástrofes ambientais e a complexa dança da política global, esses eventos não são apenas ocorrências isoladas, mas estão interligados com a linha do tempo divina revelada através das Escrituras. Como crentes, somos chamados a vigiar e orar, como Marcos 13:33 nos lembra, pois ao fazê-lo, nos alinhamos com o plano soberano de Deus, permanecendo firmes na fé em meio às areias movediças do nosso tempo. Os sinais são claros de que a trombeta está soando e o palco está montado. O ano de 2024 nos chama para olharmos para cima, pois nossa redenção se aproxima, lembrando-nos de que no meio da tempestade há um farol de esperança, uma promessa de um novo amanhecer que rompe além do horizonte de nossas provações atuais. As interpretações da teologia cristã sobre o fim dos tempos desdobram-se como uma tapeçaria, cada fio representando um elemento distinto da perspectiva sobre o culminar da história, conforme predito nas Escrituras. Essas interpretações diversas moldam não apenas nossa compreensão, mas também nossa preparação para o que está por vir. Ninguém os engane de forma alguma. Adverte Paulo em 2 Tessalonicenses 2:3, uma advertência que reverbera através do tempo, instando a vigilância contra a confusão que muitas vezes cerca as discussões sobre o fim dos tempos. Entre as inúmeras interpretações, várias se destacam, oferecendo uma lente única através da qual se pode ver o desenrolar dos eventos proféticos. O pré-milenismo, por exemplo, com suas raízes no pensamento cristão primitivo, vê a segunda vinda de Cristo como o precursor de um reinado de paz milenar na Terra, uma interpretação literal de Apocalipse 21:6. Esta perspectiva antecipa um período de tribulação antes do retorno de Cristo, uma crença que ressoa com a crescente turbulência e desastres naturais que testemunhamos hoje, espelhando o início das dores de parto mencionadas em Mateus 24:8. Por outro lado, o amilenismo interpreta o reinado milenar simbolicamente, vendo o reino de Deus como já presente no mundo através da Igreja, com Cristo reinando espiritualmente. Esta visão encoraja os crentes a discernir o significado espiritual dos acontecimentos atuais, vendo neles não apenas sinais do fim dos tempos, mas manifestações de uma batalha espiritual contínua. O pós-milenismo, por sua vez, tem uma visão mais otimista, apontando que através da propagação do Evangelho e da influência da Igreja, o mundo melhorará gradualmente antes do retorno de Cristo.
Esta interpretação desafia os cristãos a se engajarem ativamente na transformação social, inspirados pela promessa de um novo céu e uma nova terra, conforme Apocalipse 21:1, onde a justiça habita. Cada uma dessas perspectivas, embora diferindo em detalhes, ressalta um chamado comum: a fidelidade e vigilância. As diversas interações do fim dos tempos entre os cristãos refletem não a divisão, mas uma rica tapeçaria de crença, unidos na antecipação do retorno de Cristo, enquanto os eventos do mundo real servem como sinais que nos instam à reflexão e preparação espiritual. Frequentemente, encontramos reflexos dessas discussões teológicas sobre o estabelecimento de Israel em 1948. Por exemplo, visto por muitos como um marco profético que complementa antigas profecias e inicia debates sobre a linha do tempo profética. Da mesma forma, crises globais em nosso tempo, como pandemias, guerras e catástrofes ambientais, são interpretadas através das lentes da profecia, exortando os crentes a se prepararem e refletirem. O diálogo em torno desses eventos e seu alinhamento com a profecia bíblica não apenas aprofunda nossa compreensão das Escrituras, mas também nos prepara espiritualmente para o futuro e incentiva uma vida de fé ativa na oração e no serviço vigilante, discernindo os sinais dos tempos e ancorados na esperança do retorno de Cristo. Ao explorarmos essas diversas perspectivas teológicas, somos lembrados da riqueza da escatologia cristã e da importância da unidade em nossa antecipação do fim. Independentemente de nossas interpretações, o chamado permanece o mesmo: vigiar, como nos adverte Mateus 24:42. Nesta vigilância, encontramos um fundamento comum para viver nossa fé com urgência e esperança, enquanto aguardamos o cumprimento do plano final de Deus para a criação. No revelador da narrativa da profecia divina, o conceito de uma nova terra permanece como um testemunho da promessa firme de renovação e restauração de Deus em meio à turbulência e à decadência de nossa era atual. A visão de uma nova terra, conforme retratada no Apocalipse, oferece um profundo farol de esperança e a garantia divina de que o fim desta era inaugura o amanhecer de uma nova e glorificada criação. Eu vi um novo céu e uma nova terra, proclama o Apocalipse 21:1, apresentando um futuro onde as cicatrizes do pecado e do sofrimento não existem mais. Essas profecias ressoam profundamente, especialmente quando confrontadas com a manipulação ambiental assistida em nossos tempos, com a taxa alarmante de desflorestação, o derretimento das calotas polares e a poluição que sufoca nossos mares e céus. No entanto, a visão de renovação nos oferece uma promessa de esperança, uma visão de um mundo restaurado, onde a paz reina e a humanidade desfruta da espiritualidade, da unidade, do amor e da harmonia. É importante reconhecer que a paz e a harmonia não são apenas visões distantes, mas um potencial que podemos alcançar se nos voltarmos para as promessas divinas e trabalharmos juntos para proteger e cuidar do nosso planeta. Este é o chamado para abraçar uma nova era de renovação espiritual e ambiental, abandonando as divisões e o medo que nos mantém presos à velha terra. É hora de avançar em direção a um futuro onde a beleza da criação e a unidade da humanidade florescem em abundância. Todos esses eventos são claros lembretes do gemido da criação pela redenção. Mas na promessa de uma nova terra, encontramos uma resposta divina a esse gemido. Um futuro onde a criação não é apenas restaurada, mas é feita nova em toda a sua plenitude, refletindo a glória e perfeição de Deus. O conceito de uma nova terra vai além da restauração ambiental. Trata-se da renovação de todas as coisas.
Em Isaías 65:17, Deus declara: "Pois eis que eu crio novos céus e uma nova terra, e as coisas anteriores não serão lembradas, nem mais virão à mente." Esta promessa se estende à própria estrutura da criação, uma mudança transformadora que erradica as dores, injustiças e decadência histórica. Testemunhamos momentos que ecoam essa promessa de renovação, como a reconstrução de Jerusalém após sua destruição, conforme narrado em Neemias. Assim como os muros de Jerusalém foram erguidos dos escombros, também a nova terra emergirá das cinzas da antiga, demonstrando o poder de Deus para trazer vida da morte e ordem do caos. A antecipação de uma nova terra nos desafia a reconsiderar nossa administração da criação atual. Os movimentos de gestão ambiental dentro da comunidade cristã, impulsionados por um mandato bíblico para cultivar e manter a terra, Gênesis 2:15, refletem uma crescente conscientização de nosso papel no cuidado da criação, enquanto aguardamos sua renovação final. Esta mordomia é um ato de fé, uma expressão prática de nossa esperança na promessa de uma nova terra, onde a harmonia da criação é plenamente realizada. Como crentes, a visão de uma nova terra alimenta nossa esperança e orienta nossas ações. Ela nos lembra que nosso trabalho no Senhor não é em vão e que todo esforço para curar, restaurar e proteger a criação reflete o objetivo final de restauração que nos aguarda na promessa de uma nova terra. Não encontramos apenas uma esperança futura, mas um chamado presente para viver como cidadãos desse reino vindouro, incorporando seus valores de cuidado, mordomia e renovação. Nesta visão divina de uma nova terra, somos convidados a vislumbrar todo o escopo do plano redentor de Deus, um plano que abrange não apenas a redenção da humanidade, mas a restauração de toda a criação. Ao nos apegarmos a essa promessa, seguimos em frente com esperança, guiados pela certeza da palavra de Deus e pela certeza de seus planos para o futuro, onde Ele faz novas todas as coisas. À medida que nos aproximamos dessa monumental mudança, esta jornada transformadora, marcada por profundos eventos e intervenções divinas, é um testemunho do poder da fé, do processo de redenção e da inabalável promessa da renovação de Deus. Surge a declaração poderosa: "Eis que estou fazendo novas todas as coisas", proclama o Senhor em Apocalipse 21:5. Esta afirmação ressoa através dos tempos e ecoa no cerne de nossa realidade atual. Não se trata apenas do renascimento físico da Terra, mas sim de uma renovação espiritual mais profunda que está se desenrolando dentro do tecido da criação. O caminho para esta nova Terra está pavimentado com sinais e marcos que se alinham com a narrativa bíblica, apontando para o cumprimento do propósito final de Deus na história do nosso mundo. Testemunhamos eventos que refletem as profecias bíblicas, desde a queda de Jerusalém em 70 d.C., registrada pelos historiadores como Joséfo, até o ressurgimento de Israel como nação em 1948. Estes eventos, baseados em fatos concretos, dados e números, servem como indicadores tangíveis do desdobramento da linha do tempo profética diante de nossos olhos. O significado da fé e da redenção nesta transição não pode ser exagerado, como observou Jesus em Mateus 24, 21, 22, pois então haverá grande angústia, como nunca houve desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Aqui reside a promessa de redenção, uma intervenção divina que garante a preservação e renovação da criação. Os eventos que conduzem à nova terra são acompanhados por provas e tribulações, conforme predito nas Escrituras. Terremotos, fomes e pandemias,
como a recente crise global que afetou todos os cantos do nosso planeta, não são apenas ocorrências esperadas, mas parte das dores do parto que sinalizam a vinda de uma nova criação. Estes desafios são essenciais para o processo de renovação, exortando a humanidade a olhar além do temporal e ancorar suas esperanças na promessa eterna de Deus. Como crentes, o papel da fé ao navegar nesta transição é supremo. Ela atua como uma bússola que nos guia através das tumultuosas águas da mudança, permitindo-nos vislumbrar além da turbulência imediata e compreender a esperança da nova terra prometida por Deus. É pela fé que nos engajamos no processo de renovação, alinhando nossas vidas com a vontade de Deus e contribuindo para o avanço de seu plano divino. Nesta jornada da velha para a nova terra, não somos meros espectadores, mas participantes ativos na obra redentora de Deus. Cada ato de cuidado, cada passo em direção à preservação ambiental e todos os esforços pela paz e justiça são parte do grande mosaico de renovação que prepara o caminho para a nova terra. Ao nos envolvermos nesse processo transformador, devemos fazê-lo com confiança, sabendo que nosso trabalho no Senhor não é em vão. Pois avançamos para um futuro onde Ele habitará conosco e seremos seu povo, e o próprio Deus estará conosco como nosso Deus. Apocalipse 21:3. Diante das profundas mudanças que marcam a transição para a nova terra, devemos nos apegar firmemente à fé, à promessa da redenção e participar da narrativa divina de renovação. Pois é nessa jornada que encontramos a essência de nossa esperança e o cumprimento da promessa de Deus de fazer novas todas as coisas. A nova terra, conforme profetizado em Apocalipse, não é apenas um conceito abstrato, mas uma promessa divina tangível. É um farol de esperança que anuncia uma era transformadora para toda a criação, especialmente para os crentes. Essa promessa representa a culminação do plano redentor de Deus, uma restauração tão profunda que afeta todos os aspectos da vida cristã e da fé. Como declara Isaías 65:17, pois eis que eu crio novos céus e uma nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, nem mais subirão ao coração. Esta passagem encapsula a essência do significado da nova terra para os crentes, uma renovação completa da criação, onde as marcas do pecado, do sofrimento e da morte são apagadas da memória, dando lugar a uma existência marcada pela paz eterna e justiça. A antecipação desta nova terra tem implicações tangíveis para a vida do crente. Exige uma fé viva que já iniciou o reino de Deus, uma fé que se reflete em nossa administração da terra, em nossos relacionamentos uns com os outros e em nosso crescimento pessoal em Cristo. Os eventos recentes que se alinham com as profecias bíblicas, desde uma crise ambiental sem precedentes até uma pandemia global e a escalada dos conflitos, servem como um chamado claro aos crentes para incorporarem os valores da nova terra aqui e agora. Somos chamados a ser sal e luz em um mundo que anseia por redenção. Romanos 8:22, como administradores da criação de Deus. Aos cristãos é confiado o cuidado da terra não como proprietários, mas como zeladores que antecipam sua renovação. Os movimentos de gestão ambiental dentro do cristianismo, impulsionados pela escalada da crise ecológica, refletem a visão bíblica e o mandato para cultivar e manter o jardim. Gênesis 2:15. Esses movimentos não são apenas sobre conservação, mas são atos de fé que demonstram nossa esperança para a nova terra. Além disso, o papel dos cristãos na preparação para este novo começo vai além da gestão ambiental. Abrange um compromisso com a proteção social, justiça, paz e difusão do Evangelho. A nova terra é um lugar onde a justiça rola como as águas e a retidão como um riacho sempre fluindo. Amós 5:24.
Nossos esforços para promover a reconciliação, a justiça e a paz são, portanto, um testemunho do tipo de justiça que caracterizará a nova terra. A difusão do Evangelho também é essencial para a preparação para a nova terra. Jesus comissionou seus seguidores a fazer discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19, 20. Um mandato que ganha urgência à medida que nos aproximamos do fim dos tempos. O ato de testemunho, portanto, é uma semente plantada para a colheita da nova terra, onde cada tribo, língua e nação estarão diante do trono de Deus. Apocalipse 7, 9. Como crentes, não estamos esperando passivamente pela nova terra. Somos chamados a viver na expectativa ativa de que ela incorpore seus valores e testemunhe a sua realidade através de nossas vidas. A promessa da nova terra desafia-nos a examinar nossas prioridades, aprofundar nossa fé e nos envolver com o mundo de uma forma que reflita nossa esperança para o futuro. Em essência, a nova terra representa o cumprimento de todas as promessas de Deus, uma esperança que nos sustenta nas provações desta vida e nos impulsiona rumo a um futuro marcado pela divina e pela alegria eterna. Enquanto aguardamos este futuro glorioso, deixemos nossas vidas testemunharem a esperança que temos em Cristo, o arquiteto da nova terra, e unamo-nos ao trabalho de preparação para sua chegada segura. No conhecimento de que aquele que testemunha estas coisas diz: certamente venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. À medida que navegamos pelas complexidades do nosso mundo moderno, as Escrituras nos oferecem marcadores claros e sinais do retorno iminente de Jesus que acenam com urgência e gravidade. Esses sinais preditos servem como esclarecimento e apelo à vigilância e prontidão entre os crentes, lembrando-nos que, portanto, vigiemos, pois você não sabe em que dia seu Senhor virá. Mateus 24, 42. Um dos mais convincentes indicadores é o aumento da turbulência global e dos desastres naturais, um reflexo das palavras de Jesus em Mateus 24, 7, 8. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Todos estes são o início do nascimento. A recente intensificação das atividades sísmicas, com terremotos ocorrendo com frequência alarmante em todo o mundo, é um eco das profecias. Por exemplo, o devastador terremoto e tsunami de 2011 no Japão, que resultou na perda de mais de 15 mil vidas e desencadeou uma crise nuclear, destaca o impacto catastrófico desses eventos, alinhando-se com as advertências bíblicas sobre o fim dos tempos. Além disso, o surgimento de pandemias globais, como a crise da Covid-19 em 2020, que se espalhou rapidamente pelo planeta, deixando milhões de mortos e sociedades em crise, ecoa as predições de pestilências. Este evento sem precedentes, com mais de 700 milhões de casos confirmados em todo o mundo, ressoa com as palavras de Lucas 21.11 sobre grandes sinais do céu e a previsão de pestilências em várias passagens bíblicas. A intensificação da decadência moral e o afastamento generalizado da fé também são sinais da aproximação do retorno de Jesus. A carta de Paulo a Timóteo destaca essa tendência. Nos últimos dias, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos. 2 Timóteo 3, 1, 2. O aumento do egocentrismo, do materialismo e o declínio dos valores morais tradicionais refletem essa visão profética, incentivando os crentes a permanecerem firmes em sua fé em meio a uma mudança cultural. A restauração de Israel e o retorno do povo judeu à sua pátria, culminando na declaração do Estado de Israel em 1948, são cumprimentos significativos das promessas de Deus e servem como marcos proféticos importantes.
Este evento, alinhado com a visão de Ezequiel dos ossos secos, Ezequiel 37, não apenas marcou um momento milagroso na história, mas também ressaltou a precisão e confiabilidade da profecia bíblica sobre o fim dos tempos. Esses sinais, tanto naturais quanto sociais, não são aleatórios. Eles estão entrelaçados com a estrutura da profecia divina, servindo como um chamado de alerta para os crentes viverem em um estado de prontidão. Jesus enfatizou a importância desta vigilância, comparando-a aos servos que aguardam o retorno de seu mestre. Lucas 12, 35, 48. O chamado à vigilância não é um chamado de medo, mas de preparação, para vivermos vidas que reflitam a esperança e a fé que professamos. Nossa resposta a esses sinais deve ser de fé proativa, alinhando nossas vidas com a vontade de Deus e buscando avançar para o retorno de Jesus com expectativa e alegria. Enquanto refletimos sobre os sinais do iminente retorno de Jesus, encontramos um poderoso lembrete da soberania de Deus sobre a história e nossas vidas individuais. Enquanto o mundo observa o desenrolar desses sinais como seguidores de Cristo, devemos permanecer vigilantes e preparados. Elevemo-nos para o desafio com um espírito de prontidão, incorporando a esperança e a segurança que vem do conhecimento de que nosso Senhor está prestes a retornar. O iminente retorno de Jesus Cristo não é apenas um evento futuro a ser aguardado, mas um momento de transformação sem igual para os cristãos em todo o mundo. Ele representa o ápice da história da redenção de Deus, um momento crucial que carrega implicações espirituais e práticas profundas para cada crente. Vede, venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, 12. Com estas palavras, Jesus nos exorta a viver em constante prontidão e alinhamento com seus ensinamentos. O significado espiritual do retorno de Jesus é profundo. Marca o cumprimento das promessas de Deus, a vitória final sobre o pecado e a morte e o início de uma vida eterna em sua presença. Esta promessa tem sido o alicerce da esperança cristã desde os primeiros dias da fé. Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A antecipação deste momento deve promover em nós um profundo senso de esperança que nos instiga a perseverar na fé, sabendo que nosso trabalho no Senhor não é em vão. A preparação para o retorno de Jesus requer um estilo de vida que reflita os princípios que ele ensinou no Sermão da Montanha. Os ensinamentos das bem-aventuranças, Mateus 5, 3, 12, que enfatizam a humildade, a misericórdia, a justiça, a paz e a pureza de coração, são diretrizes práticas que moldam nossa interação com o mundo, nossa resposta à adversidade e a promoção de relacionamentos dentro de nossas comunidades. Os acontecimentos globais recentes ressaltam a urgência de viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. A pandemia de Covid-19, com seu rastro de sofrimento e incerteza, destaca a necessidade de os cristãos incorporarem a compaixão e a cura que Jesus proclamou em um mundo cheio de conflitos, disparidades econômicas e injustiças sociais. O retorno iminente de Jesus também nos chama a nos engajarmos ativamente no evangelismo e no discipulado. A grande comissão, Mateus 28, 19, 20, não é apenas uma sugestão, mas uma diretriz vital que ganha ainda mais significado à medida que nos aproximamos do fim dos tempos.
É um chamado para compartilhar a esperança do Evangelho, fazer discípulos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, garantindo que o maior número possível de pessoas conheça a graça salvadora de Jesus Cristo. À medida que antecipamos o retorno de Jesus, a chamada à vigilância espiritual e à santidade prática torna-se cada vez mais premente. Pedro nos exorta em 1 Pedro 4:7. Chegou o fim de todas as coisas. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas em suas orações. Esta vigilância não é motivada pelo medo, mas pelo desejo de sermos encontrados fiéis, vivendo de uma maneira que honra a Deus e promove seu reino. O retorno de Jesus Cristo é uma pedra angular da fé cristã, e estamos chamados a viver em constante prontidão e expectativa enquanto aguardamos esse glorioso evento. Um momento aguardado com ansiedade e expectativa por todo crente, desafia-nos a examinar nossas vidas, aprofundar nosso compromisso com Cristo e viver seus ensinamentos com zelo renovado. Enquanto navegamos pelas complexidades do nosso mundo, devemos fazê-lo com a consciência de que nosso Redentor está prestes a retornar em breve. Que nossas vidas reflitam a glória e a graça daquele que nos chama como seus. À medida que nos aproximamos do evento profundo do retorno de Jesus, a preparação torna-se primordial para os crentes em todo o mundo. A urgência desta preparação é ressaltada pela convergência dos sinais proféticos com nossa realidade atual. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mateus 24:42. Este chamado à vigilância não é apenas uma advertência espiritual, mas uma diretriz para a nossa vida diária em antecipação ao retorno do Senhor. As parábolas de Jesus, como a das virgens sábias e loucas, Mateus 25:1-13, oferecem lições comoventes sobre prontidão, enfatizando a importância de estar espiritualmente preparado. Isso pode envolver um aprofundamento de nossa fé por meio do estudo das Escrituras e dos sacramentos, garantindo que nossas lâmpadas estejam cheias de óleo e acesas. O autoexame e o arrependimento regulares são cruciais. Eventos que refletem as profecias bíblicas, como o aumento de desastres naturais e pandemias globais, nos lembram da natureza passageira deste mundo e da importância de viver em estado de graça. A pandemia é um forte lembrete da vulnerabilidade humana, nos chamando a voltar nossos corações para Deus e buscar sua misericórdia. A importância da comunidade, como exemplificada na igreja primitiva, descrita em Atos 2:44-47, fornece um modelo para viver em comunhão. Este estilo de vida comunitária não é apenas ideal, mas prático, oferecendo apoio, incentivo e responsabilidade enquanto aguardamos o retorno de Jesus. Além disso, preparar-se para o retorno de Jesus implica viver o Evangelho em todos os aspectos da vida, buscando a justiça, amando a misericórdia e andando humildemente com Deus. Miqueias 6:8. Os recentes problemas sociais e ambientais destacam a necessidade de sermos administradores ativos da criação e defensores dos marginalizados e oprimidos, conforme ensinado por Jesus em Mateus 25:35-40. Engajar-se no evangelismo e no discipulado também é essencial para a preparação. A grande comissão, Mateus 28:19-20, é um mandato urgente à medida que nos aproximamos do fim dos tempos. Compartilhar a esperança do Evangelho não é apenas um dever, mas uma expressão fundamental de nossa fé. Porém, é um privilégio oferecer a luz de Cristo em um mundo frequentemente mergulhado em trevas. Na preparação para o retorno de Jesus, somos chamados a viver com propósito, concentrando-nos no crescimento espiritual, no envolvimento comunitário e na adesão aos ensinamentos de Jesus.
Essa preparação não é marcada pelo medo, mas pela alegre antecipação do cumprimento do plano redentor de Deus. À medida que navegamos pelas complexidades de nossos tempos, devemos fazê-lo com fé, esperança e amor, guiados pelo Espírito Santo e unidos em nosso propósito de glorificar a Deus em todas as nossas ações. No entanto, há um terreno formidável a percorrer, marcado pelos 7 pecados capitais. Estes não são apenas falhas morais, mas também obstáculos espirituais profundos que podem desviar as almas do caminho da salvação. A presença desses pecados contrasta fortemente com os ensinamentos de Jesus, representando uma divergência do caminho do amor, humildade e altruísmo que ele exemplificou. O orgulho, muitas vezes a raiz de todos os outros pecados, se manifesta em uma vida centrada em si mesma, em vez de em Deus ou nos outros. Esse sentido inflado de importância nos cega para a nossa necessidade de Deus, como vemos na queda do rei Nabucodonosor, cujo orgulho o levou à loucura. Interrompimentos extraordinários, como o naufrágio do Titanic em 1912, devido à arrogância humana, servem como um forte lembrete da natureza destrutiva do orgulho. A Bíblia também nos adverte sobre a ganância, o desejo excessivo de riqueza ou ganho material, que desconsidera as advertências de que a vida não consiste na abundância de bens. A parábola do rico tolo ilustra vividamente a loucura da ganância, revelando a escassez espiritual que acompanha o acúmulo de tesouros terrenos em detrimento dos tesouros espirituais. Essa busca insaciável por excesso material foi retratada na crise financeira global de 2008, que mergulhou milhões de pessoas em dificuldades econômicas devido a práticas financeiras imprudentes e um apetite voraz por lucro. A crise econômica foi um lembrete claro das consequências de priorizar a riqueza em detrimento da integridade ética e da compaixão, revelando uma profunda falta de fé na provisão de Deus. A luxúria, um desejo desordenado pelos prazeres do corpo, vai de encontro à pureza de coração ensinada por Jesus nas bem-aventuranças. A história de Davi e Betseba serve como um alerta de como ceder à luxúria pode levar a uma série de pecados e quedas pessoais. Atualmente, questões generalizadas de pornografia e exploração sexual destacam-se no panorama digital, com estatísticas alarmantes de jovens buscando pornografia semanalmente. Essa busca desenfreada por desejos físicos destoa completamente dos ensinamentos de Jesus sobre a pureza de coração. A inveja, o ressentimento contra outros por seu sucesso ou posse contradiz o mandamento de amar o próximo como a nós mesmos. A inveja de Caim por Abel exemplifica como esse sentimento pode levar a atos extremos, como o assassinato. Nas redes sociais, onde as vidas dos outros são frequentemente destacadas, a inveja pode ser alimentada, levando à comparação e ao sentimento de inadequação. A gula, a indulgência excessiva em comida ou bebida, reflete a negligência da disciplina do autocontrole. A história de Esaú, que trocou seu direito de primogenitura por uma única refeição, ilustra vividamente como a gula pode levar a uma perda profunda e até mesmo à obesidade. O perigo mais profundo da gula reside em suas implicações espirituais, pois negligencia a nutrição espiritual em favor dos prazeres mundanos. A ira intensa que busca vingança contrasta com o chamado para perdoar como fomos perdoados. A narrativa de Jonas nos desafia a abandonar nossa raiva e abraçar a compaixão. Nos dias atuais, vemos um aumento da violência em protestos e nas redes sociais, onde a raiva muitas vezes supera o diálogo e a compreensão. A preguiça, seja física ou espiritual, nos impede de alcançar nosso potencial pleno. A queda na frequência à igreja reflete uma crescente indiferença em relação às disciplinas espirituais e à comunidade.
O perigo da preguiça não está apenas na inatividade física, mas na negligência dos deveres espirituais e no crescimento pessoal. No entanto, devemos imitar aqueles que, pela fé e paciência, herdam o que foi prometido. Esses 7 pecados capitais, como descritos, não apenas afetam nossos relacionamentos pessoais, mas também têm implicações sociais, que podem ser observadas em eventos históricos e nas realidades atuais. Desde a queda dos impérios, devido ao orgulho e à ganância, até o colapso de comunidades dilaceradas pela inveja e pela discórdia, a manifestação desses pecados em grande escala destaca sua relevância e a necessidade urgente de vigilância contra eles. Enfrentar esses obstáculos espirituais requer uma vida que espelhe as bem-aventuranças, um padrão de vida que Jesus Cristo viveu e ensinou. É uma jornada de constante vigilância, arrependimento e transformação, buscando alinhar nossos corações e vidas com os ensinamentos de Jesus. Na narrativa da jornada espiritual da humanidade, a perspectiva de redenção e salvação permanece como um farol de esperança para todos, especialmente para aqueles que estão presos nas garras do pecado. A mensagem de Jesus Cristo é de perdão inequívoco, arrependimento e transformação profunda, ecoando ao longo da história e ecoando no coração de nosso mundo contemporâneo. O convite divino à reconciliação ressalta a misericórdia ilimitada de Deus, estendendo-se até mesmo àqueles enredados nos 7 pecados capitais. O caminho para a redenção é iluminado por inúmeros testemunhos da vida real de indivíduos que experimentaram uma transformação profunda através da fé em Cristo. Um exemplo notável é a história de John Newton, um ex-comerciante de escravos no século XVIII, cujo encontro com a graça de Deus o levou a renunciar ao seu passado e a viver uma vida marcada pela graça. A vida de Newton, anteriormente envolvido no comércio de escravos, tornou-se um testemunho vívido do poder redentor do amor de Deus. Isso destaca que ninguém está além do alcance da orientação da divina misericórdia na busca pela renovação espiritual. É crucial enfatizar a importância de manter uma linha direta de comunicação com Deus, promovendo a intimidade espiritual. A parábola do filho pródigo, Lucas 15, 11, 32, ilustra o potencial transformador de retornar ao Pai com um coração contrito. Essa jornada começa com um simples, mas profundo ato de oração. Através da oração, indivíduos que lutam com inveja, orgulho, luxúria, ganância, gula, ira e preguiça podem começar a experimentar a cura e a força para superar esses obstáculos espirituais. O apoio comunitário desempenha um papel crucial no processo de redenção. A comunidade cristã primitiva, conforme descrita em Atos 2, 44, 47, exemplifica um modelo de apoio mútuo e responsabilidade na oração. Esse modelo ressoa nas histórias reais de recuperação de muitos indivíduos por meio de grupos de apoio e comunidades religiosas. Isso destaca a importância da irmandade para nutrir o crescimento espiritual e a resiliência na superação do pecado. O incentivo à compreensão e à responsabilidade encontrada dentro de uma comunidade pode ser um poderoso catalisador para a mudança. Viver de acordo com os princípios bíblicos exige um compromisso diário de incorporar os ensinamentos de Jesus em nossas vidas. Significa escolher a humildade sobre o orgulho, o contentamento sobre a ganância, a pureza sobre a luxúria, a gratidão sobre a inveja, o autocontrole sobre a gula, o perdão sobre a ira e a diligência sobre a preguiça. Esse compromisso é exemplificado na transformação radical experimentada pelo apóstolo Paulo no caminho para Damasco. Atos 9:1, 19. Uma vez, um perseguidor de cristãos, Paulo se tornou um dos apóstolos mais influentes, dedicando sua vida a espalhar o evangelho e viver os princípios que ele uma vez procurou destruir. A jornada para a redenção não é uma jornada solitária.
mas sim uma peregrinação comunitária. Guiada pela luz do amor e da verdade de Cristo, é uma jornada marcada pelas pegadas daqueles que caminharam antes de nós, santos e pecadores, que receberam o perdão e uma nova vida em Cristo. À medida que enfrentamos os desafios e tentações de nossos tempos, devemos nos agarrar à esperança da redenção, buscando a renovação espiritual através da comunidade de oração e de um compromisso constante de viver os ensinamentos de Jesus. Ao fazê-lo, não apenas nos preparamos para a vinda de Cristo, mas também nos tornamos faróis de luz e esperança em um mundo que precisa de redenção. A tapeçaria da fé cristã é tecida com fios de crença individual e experiência coletiva, destacando o papel indispensável da comunidade no plano divino para a humanidade. Deus, desde o princípio, enfatizou que não é bom para o homem ficar sozinho. Gênesis 2:18, revelando assim a importância fundamental da comunidade na existência humana e na jornada espiritual. Essa verdade é ecoada em toda a Escritura, destacando a centralidade da comunidade em fortalecer a fé, oferecer apoio e promover a resiliência entre os crentes. Os Atos dos Apóstolos apresentam uma representação vívida da comunidade cristã primitiva, um grupo dinâmico de fiéis dedicados ao ensino dos apóstolos, comunhão, partilha de refeições e orações. Atos 2:42. Essa vida comunitária era caracterizada por recursos compartilhados, apoio mútuo e um propósito comum, testemunhando assim o poder transformador da fé e da ação coletiva. A unidade e generosidade dessa comunidade eram tão profundas que não havia pessoas necessitadas entre eles. Atos 4:34. Esse modelo de vida comunitária não é apenas histórico, mas serve como um modelo para as comunidades cristãs ao longo dos tempos, desafiando os crentes a incorporar os princípios do serviço amoroso e da unidade que definem a igreja primitiva. O papel da comunidade na fé cristã vai além da comunhão, atuando como um ambiente propício para o crescimento espiritual e a resistência. Tiago 5:16 exorta os crentes a confessarem seus pecados uns aos outros e a orarem uns pelos outros, destacando o potencial de cura e transformação dentro da dinâmica da comunidade. Essa vulnerabilidade e apoio mútuo são fundamentais para enfrentar as provações da vida, oferecendo uma demonstração tangível do amor e da força de Cristo. Recentemente, o poder da comunidade cristã tem se manifestado em várias crises, oferecendo liderança e apoio prático aos necessitados. Por exemplo, durante a pandemia global de Covid-19, as comunidades cristãs em todo o mundo mobilizaram-se para prestar cuidados e assistência, adaptando-se às plataformas digitais para manter a comunhão espiritual apesar da separação física. Além disso, após desastres naturais, as comunidades cristãs têm estado na vanguarda da ajuda humanitária e reconstrução. Após o terremoto de 2023 na Turquia e na Síria, milhares de igrejas locais e organizações cristãs colaboraram para oferecer abrigo, assistência médica e emocional aos sobreviventes, refletindo assim a resiliência comunitária e a compaixão enraizada na fé. Esses exemplos servem como um apelo claro aos crentes em todos os lugares para se engajarem ativamente na comunidade, praticando o amor, a generosidade e a solidariedade que são fundamentais para a vida cristã autêntica. Recordando-nos da força e da esperança que florescem na séria comunidade cristã ao enfrentarmos os desafios do nosso tempo, somos inspirados pelo modelo bíblico de comunidade e pelos inúmeros exemplos da vida real em que a fé em ação transformou vidas e paisagens.
Ao abraçar o papel da comunidade em nossa jornada de fé, somos convocados a ser arquitetos, portadores de esperança, de luz e vasos do amor de Deus para um mundo necessitado. Comprometemo-nos a construir e nutrir comunidades que reflitam o coração de Cristo. Comunidades marcadas pelo serviço amoroso e por uma fé inabalável, sabendo que juntos podemos enfrentar qualquer tempestade e emergir mais fortes, unidos em propósito e paixão pelo reino de Deus na estrutura da comunidade cristã. Os laços que nos unem não são apenas tecnológicos ou superficiais, mas são fortalecidos pela nossa resolução coletiva de encarnar o amor de Cristo em ação. O chamado para construir e sustentar laços comunitários fortes é um chamado à ação claro, instando-nos a criar conexões que não apenas perdurem, mas prosperem mesmo diante da adversidade, considerando como podemos estimular uns aos outros em direção ao amor e ao bem, como nos exorta Hebreus 10, 24, 25. Num mundo à beira da incerteza, onde as sombras do fim dos tempos parecem aumentar a cada dia, os ensinamentos de Jesus Cristo permanecem como um farol de esperança, guiando-nos em direção a atos de amor, compaixão, perdão e humildade. Estas virtudes, longe de serem meras escolhas morais, são atos de espiritualidade essenciais para o crescimento pessoal e o bem-estar de nossas comunidades. O chamado para encarnar os ensinamentos de Jesus em nossas vidas diárias é um claro chamado à ação, como nos ensina João 13:34. Este mandamento nos desafia a demonstrar amor em todas as nossas interações, refletindo o amor incondicional que Cristo tem por nós. A compaixão também é uma pedra angular dos ensinamentos de Jesus, que nos obriga a olhar além das nossas próprias necessidades e responder ao sofrimento dos outros, como exemplificado na parábola do bom samaritano, em Lucas 10, 25, 37. O perdão e a humildade, muitas vezes esquecidos, são atos poderosos de desafio espiritual contra as trevas desta era. Como vemos na história de Corrie ten Boom, que perdoou seu guarda do campo de concentração. Tais atos de perdão e humildade não significam fraqueza, mas sim profunda força, ecoando o caminho de Jesus na cruz. Em tempos de turbulência, o papel do alcance no evangelismo torna-se cada vez mais crítico, pois muitas questões de significado e esperança surgem. Compartilhar o Evangelho torna-se uma missão urgente, clamando por nossa ação diligente e compassiva. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28:19. Não é apenas uma instrução, mas um convite para oferecer a esperança de Cristo a um mundo que enfrenta desespero. A divulgação e o evangelismo devem ser realizados com respeito e cuidado, acompanhando as jornadas daqueles que encontramos. Para os cristãos que buscam se envolver no evangelismo, há conselhos práticos disponíveis, começando com a busca de orientação divina nos esforços de evangelização e promoção da fé de maneira orgânica, vivendo o evangelho em nossas ações ao alimentar os famintos, confortar os tristes e estar presentes para os solitários. Isso fala muito para aqueles que procuram liderança ao incorporar os ensinamentos de Jesus e se engajar na divulgação do Evangelho. Somos chamados a ser luzes nas trevas, portadores de esperança num mundo frequentemente marcado pelo desespero. Essas ações não são apenas preparação para o fim dos tempos, mas são a própria essência de viver uma vida centrada em Cristo hoje. Portanto, devemos abraçar sempre esta vocação com coragem e sinceridade, fortalecidos pelo conhecimento de que, através de nossas vidas, o amor e a esperança de Jesus Cristo podem tocar e transformar os corações de muitos, num mundo onde o caos ameaça sufocar a voz da paz. O apelo à vigilância espiritual nunca foi tão urgente. Como seguidores de Cristo, somos exortados a vigiar e orar para não cairmos em tentação,
pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Esta vigilância é uma disciplina multifacetada, que combina a consciência dos sinais proféticos de nosso tempo com uma profunda autoavaliação de nossa prontidão para o retorno do Senhor. Requer uma consciência aguçada, não apenas dos eventos globais, mas também das agitações dentro de nossos próprios corações. Os primeiros cristãos viveram em antecipação ao retorno de Cristo, uma postura que permeou suas vidas com propósito e urgência. Hoje, em meio às crises globais que ecoam as profecias bíblicas, como o aumento dos desastres naturais, as guerras e a decadência moral, nosso chamado à vigilância nos lembra que esses eventos não são meras coincidências, mas sinais para nos prepararmos espiritualmente. Cultivar essa vigilância envolve um compromisso dedicado com a oração e as Escrituras. Na oração, buscamos sabedoria para discernir os sinais dos tempos e força para perseverar na fé. O estudo das Escrituras ilumina as promessas e os mandamentos de Deus, oferecendo-nos um roteiro para viver nestes tempos complexos. Além disso, promover uma comunidade solidária baseada na fé fornece uma rede de incentivo e responsabilidade em tempos turbulentos. Ser um instrumento da paz de Deus é um ato radical de fé, como proclamou Jesus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Como seus seguidores, estamos convocados a plantar sementes de paz em todos os aspectos da vida. Esta missão começa em nossos próprios corações e se estende para nossas famílias, comunidades e até mesmo em nível global. As ações e atitudes que promovem a paz podem se manifestar de várias maneiras, desde a reconciliação de relacionamentos tensos até o envolvimento em serviços comunitários ou defesa da justiça e reconciliação. Tais esforços refletem o poder transformador da fé em ação, mostrando que quando os cristãos vivem os ensinamentos de Cristo sobre a paz, eles podem construir pontes sobre divisões e curar feridas. Além disso, de maneiras notáveis, os indivíduos crentes podem contribuir para a paz, praticando o perdão, demonstrando empatia e estendendo a gentileza em suas interações diárias. Pequenos atos de amor e compreensão podem se espalhar como ondas de paz que neutralizam os conflitos e divisões. Em nossos momentos de oração, reconhecemos a soberania de Deus, o poder excepcional pelo qual Ele orquestra o cosmos e atende aos clamores de seus filhos. Ficamos maravilhados com sua grandeza, Senhor, e encontramos conforto em saber que cada detalhe de nossas vidas está sob seus cuidados atentos. Enquanto navegamos por estes tempos tumultuados, marcados por convulsões globais, crises de saúde e múltiplos desafios pessoais, estamos profundamente conscientes da necessidade de sua orientação. O mundo geme sob o peso do sofrimento e os corações estão sobrecarregados por fardos complexos demais para suportar sozinhos. Nesta união de espíritos, apresentamos nossas vulnerabilidades, confiando na misericórdia de Deus para nos encontrar em nossas horas de necessidade. Senhor, pedimos que você envolva seus braços reconfortantes ao redor daqueles que sofrem ou enfrentam tempestades de angústia, para que cada alma aflita possa encontrar a paz que ultrapassa todo o entendimento, capaz de guardar corações e mentes em Cristo Jesus. No silêncio de suas lutas, permita que eles sintam sua presença, trazendo consolo aos corações feridos e força para os corpos cansados. Senhor, estenda sua paz por todas as nações, onde o conflito e o desespero têm raízes. Que seu espírito se mova poderosamente, transformando corações de pedra em corações de carne, para que sua paz possa reinar em lugares dilacerados pela luta. Que esta paz comece conosco, Senhor,
Enquanto nos esforçamos para ser pacificadores em nossas comunidades, refletindo o amor e a reconciliação em nossas ações e relacionamentos, em um mundo repleto de confusão e incerteza, buscamos sua orientação divina. Senhor, pedimos que ilumine os caminhos diante de nós em decisões difíceis, fornecendo clareza onde há confusão e direção onde há dúvida. Conceda-nos sabedoria para navegar pelas complexidades de nossos tempos, com compaixão e integridade, para que em todas as coisas possamos honrá-lo. Capacita-nos, Senhor, a fazer escolhas que reflitam suas escolhas de lealdade e justiça, promovendo a cura da vida e a esperança em momentos de indecisão. Lembra-nos da tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Guia os nossos passos para que possamos caminhar no caminho do amor, especialmente como portadores de sua luz em um mundo que precisa de sua verdade. No abraço de nosso Deus Todo-Poderoso, cuja força se aperfeiçoa em nossas fraquezas, buscamos a fortaleza para enfrentar as provações de cada dia e a coragem para defender nossa fé em meio às tempestades da vida. Senhor, nosso refúgio e força, pedimos que nos encoraje com a coragem que vem de saber que você está ao nosso lado. Concede-nos a força para enfrentar os desafios que temos pela frente, não com medo, mas com a verdade de que você nos equipa para cada tarefa. Em momentos de dúvida e perigo, lembra-nos de sua promessa de que podemos todas as coisas através de Cristo, que nos fortalece. Filipenses 4:13. Capacita-nos a permanecermos firmes em nossa fé resiliente diante da adversidade, testemunhando sua graça e verdade. Pai das misericórdias, num mundo muitas vezes obscurecido pelo desespero, reaviva a chama da esperança dentro de nossos corações. Renova nossos espíritos, Senhor, para que possamos nos apegar às suas promessas com fé inabalável. Que a alegria de sua salvação seja nossa força e renove nossas mentes, para que possamos ver todas as situações através das lentes do seu plano soberano. Nos vales mais escuros, que a luz de sua esperança guie nosso caminho, lembrando-nos de que com você, renovação e restauração estão sempre ao nosso alcance. Senhor soberano, elevamos os líderes de nosso mundo a você, aqueles que carregam o peso das decisões que afetam milhões. Incuta neles sabedoria que transcende a compreensão humana, compaixão que busca o bem-estar de todos e integridade que defende a justiça. Que suas políticas e passos sejam guiados pela paz e pela justiça, contribuindo para um mundo onde a paz e a justiça possam florescer. Oramos pela cura em todas as nações, Senhor, que cure nossas terras da divisão, doença e desespero. Que a justiça flua como um rio constante, como um riacho que nunca seca, Amós 5:24, abrangendo cada canto do nosso mundo. Onde há conflito, que possamos trazer reconciliação. Onde há carência, que possamos levar abundância. E onde há turbulência, que possamos instaurar a paz. Louvamos a Ti, ó Deus, por Teu amor infalível, Tua misericórdia sem limites e Tua fidelidade inabalável em todas as estações da vida. Tu és nossa rocha, nossa esperança e nossa salvação. Confiamos em Teu plano e em Teu tempo, reconhecendo que Teus caminhos são mais altos que os nossos e Teus pensamentos mais elevados que os nossos. Isaías 55:9. Abençoa a todos os que se uniram a nós nesta oração, Senhor. Que Tua proteção os envolva, Tua graça os fortaleça e Tua paz os guarde enquanto nos despedimos deste momento de comunhão contigo. Que a certeza do Teu amor e a esperança do Teu reino vindouro encham nossos corações. Em nome de Deus, nosso Senhor e Salvador, oramos. Amém. Que esta oração seja um farol de motivação, encorajamento e capacitação para todos aqueles que buscam viver sua fé com ousadia e compaixão, fundamentados na promessa do cuidado e da paciência infinita de Deus.